Amém, meus irmãos. Podem sentar. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estou bastante feliz, mais uma vez, em poder estar aqui como sendo mensageiro de Deus para o vosso coração. Eu sei que Deus tem uma palavra para falar conosco nessa noite. A gente sabe que a igreja é do Senhor. Quem revela a palavra é o Senhor. E nós precisamos estar com os ouvidos muito bem afinados para entender o que Deus quer fazer. E eu estava meditando numa palavra, e antes do pastor comentar comigo a respeito de hoje, e eu lendo essa palavra, o Senhor falou fortemente ao meu coração. E quando o pastor comentou comigo, a primeira palavra que veio na minha mente foi esta. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo de número 9. O verso de número 11 e o verso de número 12. Às vezes não entendemos o trabalhar de Deus. E por não entendermos o trabalhar de Deus, às vezes pensamos que a tribulação que estamos passando, ninguém passa igual. Às vezes pensamos que a luta que estamos enfrentando, ela só vem para tentar nos destruir. E às vezes pensamos que estamos sozinhos na caminhada. Às vezes até pensamos assim, mas Senhor, por que para mim é tão difícil? Por que comigo nunca é fácil? A realidade é que eu tenho certeza que todos nós aqui presentes um dia já pensou isso. Um dia já mencionou no seu coração, no seu pensamento, ou até mesmo nas suas palavras verbalizadas, esta frase: por que para mim é tão difícil? E, na realidade, Deus tem um plano totalmente diferente do que pensamos, do que projetamos. E nesse projeto de Deus, que na maioria das vezes frustra até o que estamos planejando para o nosso futuro. Às vezes precisamos renunciar a ele. Às vezes precisamos renunciar à nossa vida, ao nosso projeto de vida, à nossa profissão. Às vezes renunciar até uma faculdade. Às vezes renunciar a um emprego. Às vezes renunciar a um sonho. E pensamos que o caminho é muito difícil. Mas é por esse caminho difícil que Deus tem uma particularidade para cada um de nós. E o verso de número 11 diz assim: porque não tendo os filhos ainda nascido, nem tendo feito algo bom ou mal, para que o propósito de Deus pudesse permanecer segundo a eleição, não por obras, mas por aquele que chama. Isto foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais jovem. Lendo assim, conforme o escritor aos Romanos escreveu, a gente fica até sem entender qual o propósito. Mas quando a gente vai lá para essa história sendo narrada em Gênesis, no capítulo 25, a gente vê que esta foi uma palavra que Deus enviou a Rebeca, esposa de Isaac. Porque quando Isaac casou, ele descobriu ao longo do casamento
que a mulher era estéril. Ela não podia lhe dar filhos. E a Bíblia vai nos contar, no capítulo de número 25, de Gênesis, que ele intercedeu pela sua esposa. E quando ele foi orar, Deus ouviu a oração de Isaac. O primeiro passo para que a gente possa entender por que o caminho parece que é mais difícil para nós, é começar a orar. Porque através da oração a gente ganha força, a gente ganha visão, revelação e também entendemos o porquê que parece ser difícil, mas não é. Para o jovem que ingressa numa faculdade de engenharia, temos um engenheiro aqui atrás e deve ter mais outros sendo levantados aí. Quando a gente vai para aqueles cálculos que só a matemática traz para nós, lá em fenômenos do transporte, lá em álgebra linear, lá em cálculos numéricos, a gente pega aquelas contas, a gente fala assim, não dou conta, não vou fazer isso nunca, não dá, não tem jeito. E aí você começa conversando com o professor, conversando com o colega, daí a pouco você está dominando aquela matéria, às vezes até melhor do que o próprio professor. Tudo isso é o quê? É a maneira que você olha para a situação. Todas as coisas, ao olhar para ela é difícil, nada é fácil. Quando entramos no primeiro emprego, enfrentamos uma das maiores dificuldades: relacionamento, conhecimento, absorver todo aquele ambiente e colocar isso como forma de execução de função. Compreender a intenção da empresa que te contratou e atender a expectativa de quem te colocou naquela função. Ao iniciar, parece que não existe nada mais difícil no mundo, mas é coisa de dias, semanas, talvez até um mês, um pouquinho mais, mas você domina toda a situação. E dependendo da função, não precisa nem do líder mais presente, você já domina e já faz sozinho. Tudo isso é o tempo que vai trazer. Quando Rebeca não podia ter filho, recebeu o milagre, algo diferente aconteceu. E com Deus parece que só tem coisa diferente. Com Deus não tem nada normal. Não dá para tentar trazer para o âmbito da normalidade com Deus, porque Deus não é humano. Deus não está limitado às nossas limitações. Ele é sobrenatural. O trabalhar dele é diferente, o pensamento dele é diferente, por isso choca com o nosso pensamento. Os projetos, as intenções de pensamento de Deus, às vezes, vêm ao nosso encontro e a gente olha e diz, não dou conta, melhor parar, melhor desistir. E a prova disso, que não é só com você, é que quando Rebeca se achou grávida, para ver como que é difícil, uma estéril ficou grávida de gêmeos. Olha aqui como Deus trabalha de uma forma completamente diferente. Mas não era estéril. Como que agora conseguiu ovular duas vezes? E concebeu 2 filhos. É comum a criança se mexer dentro do ventre da mãe, principalmente quando é 2. Eu fico imaginando. Um só já traz um sofrimento. Eu lembro muito bem da minha esposa grávida, eu vi o sofrimento dela. As mães aqui presentes sabem exatamente. Eu não sei se tem mãe de gêmeos aqui, mas eu tenho certeza que você sofreu 2 vezes. A dificuldade que é, o peso que é. Mas agora entenda uma coisa: imagina você ser mãe de gêmeos e ainda ter uma disputa dentro do teu ventre. O que me chama a atenção é que as coisas com Deus é totalmente fora da realidade. Como pode 2 irmãos dentro do ventre agora começar a brigar um com o outro? Nem sabe, nem se conhece, não conseguiu nem se enxergar direito. Mas a Bíblia fala que Esaú e Jacó, que ainda não tinham esses nomes, começaram a brigar dentro do ventre da mãe.
E Rebeca, apavorada com a situação, mais uma vez vai orar. E aí eu entendo que não tem como caminhar nos caminhos de Deus se não for falando com Ele. Não tem jeito. A gente desiste, não dá. Entenda que quando Isaac percebeu que a mulher dele não podia ter filho, ele foi orar. Quando orou, Deus respondeu. A estéril passou a ser mãe. Quando a estéril percebeu que agora era mãe, só precisava esperar alguns meses para nascer, ela descobre que está acontecendo um turbilhão de problema dentro dela. Sem a ciência moderna de hoje, a única resposta que ela podia ter era de Deus. E o que ela foi fazer? Foi orar. E aí Deus virou para ela e falou para ela assim: dentro do teu ventre tem 2 nações. Dentro do teu ventre tem 2 povos. Só que entenda uma coisa: essa batalha que você está vendo é para provar que o meu projeto, vou parafrasear aqui para você entender, que o meu projeto não está limitado a obras, ações, não está limitado se vai pecar mais ou se vai pecar menos, não está limitado ao que ele vai fazer, se vai ser caridoso, bondoso, prestativo ou se não. Eu tracei um projeto e eu vou executar na vida dele. Dentro do teu ventre tem 2 gerações, tem 2 nações, e a maior servirá a menor. Que naquela época não existia, porque estamos falando da lei de quem é mais forte. E aí você pensa assim: mas hoje não é assim. Ainda é assim. Estamos vendo a intervenção aqui dentro do nosso país, de um país muito mais forte que a gente, tentando bloquear algumas coisas que estão erradas para pôr no trilho. Então até hoje o mais forte é quem manda, e o mais fraco faz o quê? Obedece. Só que entenda uma coisa: quando Deus escolhe, Ele não está olhando para o tamanho, para a força, Ele não está olhando para a autoridade que Ele vai ter, se vai ser uma pessoa valente, com uma fala prudente, uma fala autoritária, porque tem pessoas que quando abre a boca tem uma voz autoritária, é uma pessoa que impõe-se na situação, e normalmente essas pessoas tendem a ser mais fácil a liderança. Outras pessoas já são mais pacatas no falar, mais trêmula na voz, não se acha firmeza na sua voz. E normalmente essas pessoas são mais fáceis a ser, lideradas. E quando Rebeca foi dar à luz, um fato inusitado aconteceu. O primeiro que nasceu forte e peludo. Por isso recebeu o nome de Esaú. Interessante que Esaú quer dizer peludo ou cabeludo. Primeiro que eu já começo a ficar meio estranho com esses nomes, né? Segundo filho que nasceu foi o coitado do Jacó. E aí a gente precisa tomar cuidado nas nossas ações, porque o Jacó, quando nasceu grudado no calcanhar do irmão, provando que a batalha que começou lá no ventre agora já veio para fora, já saiu, já não está mais no ventre. E aí, porque ele saiu grudado no calcanhar do irmão, o pai falou assim: esse vai se chamar Jacó. E quando a gente vai entender Jacó, a palavra, o nome é traduzido para aquele que agarra o calcanhar. Aí é um nome bem esquisito, né? Já pensou você gritar lá para o teu filho, né? Ô, aquele que agarra o calcanhar, ó, chama o peludo lá para mim. É um negócio meio estranho, mas é a cultura, né? A gente precisa entender. Porque o nome é muito grande, aquele que agarra o calcanhar. Existe uma palavra
mais próxima, porque a tradução disso também não é bonita, que é usurpador, que é a mesma coisa que aquele que agarra o calcanhar. E aí você vai entender que o usurpador é aquele que quer tomar o teu lugar, é aquele que quer te tirar, é aquele que quer usar a tua posição. E quando a gente vai para entender isso, a gente entende que essa intenção é a intenção de um trapaceiro, de um trambiqueiro. Agora imagina você colocar o nome do teu filho de trapaceiro. Eu fico pensando na geração do bullying, né? Na escola, como é que não foi para esses meninos? Pensa como foi difícil para Jacó lidar com a formação intelectual. Por quê? O irmão era grande, forte, valente, caçador. E ele, fraco, pequeno, trapaceiro, e só sobrou ajudar a mãe a lavar a louça e fazer comida. É errado? Não, não é. Eu só tenho um filho. E é ele que ajuda a mãe a fazer quase tudo em casa. Mas pensa só, 2 irmãos, não podia ser os 2 caçadores? Não podia ser os 2 fortes, os 2 valentes, os 2 cuidar do serviço externo para ajudar o pai, para trazer alegria para o pai, para trazer honra para o pai? Mas a Bíblia fala que Jacó se apegou com a mãe e Esaú se apegou com Isaac, o pai. E houve uma separação. Um dia, Jacó preparou um prato gostoso, que a Bíblia fala que ele preparou uma lentilha, bem temperada, muito cheirosa, muito bem feita, porque ele aprendeu com a mãe. E o irmão, que estava há vários dias caçando, para trazer uma caça para o pai, chegou em casa. E quando ele chegou exausto, cansado, sentiu o cheiro daquele prato, ele virou para o irmão e falou: me dá dessa comida. Ele falou: não, essa aqui é minha, pai. Você não aprendeu a cozinhar porque você não quis. Agora vai lá, se vira, faz a sua comida aí. Essa é minha. Jacó, fazendo jus ao nome, pensou: eu posso sair ganhando nesse negócio. Porque sempre, uma pessoa que desde o seu nascimento tem o nome de trapaceiro, todas as oportunidades ele está pensando nele. Ele não vai pensar no próximo, ele vai pensar nele. Ele falou: já que ele é o mais velho, a primogenitura, a bênção é dele, a minha oportunidade de trocar esse negócio é agora. E ele falou assim: bom, vamos fazer o seguinte, tu quer comer? Eu troco com você. Você come, mas a bênção da primogenitura é minha. Só para os irmãos tentarem entender a visão daqueles 2 jovens, a diferença física era muito grande. O pai já não enxergava mais. O Esaú, o peludo, que era mais inteligente, mais sagaz, mais esperto, pensou: ele não tem pelo. A hora que ele chegar perto do meu pai já vai ver que ele não sou eu. Nunca que meu pai vai dar a benção para ele. Pensa só, ele achou que ia ser mais esperto que o próprio irmão. Para os irmãos entenderem o contexto que aqueles jovens foram criados. Um tentando usurpar a bênção do outro. Uma guerra dentro da própria casa. Uma batalha dentro do próprio lar. Uma separação. E ele pensou: além de eu comer a sopa dele, ele ainda não vai ser abençoado. Mas ele não pensou na mãe, né? Porque se um tinha a benção do pai e o outro tinha a benção da mãe. E eu vou falar para os irmãos uma besteira aqui, que de repente eu posso estar até falando errado, mas olhando para Jacó, na situação melhor era ter a benção da mãe. Por que eu digo isso? Porque a mãe soube exatamente o que fazer para que Jacó não perdesse a bênção. E por que eu estou dizendo isso? A Rebeca, ela não só tinha
o entendimento de quem era o herdeiro da promessa de Deus, porque lembra de que quando o problema estava acontecendo dentro do ventre dela, quem foi que deu a resposta? E ao ver os filhos crescendo, ela percebeu quem era o menor. E ela já sabia quem ia comandar, quem estava com a promessa, quem estava com a herança. E ela não pensou duas vezes, ficou observando a proposta dos dois irmãos, fez todo o processo e no dia da bênção transformou o trapaceiro em peludo para não perder a bênção. Então a gente entende que de trapaceiro naquela família tinha mãe, filho e o pai que era cego agora já não conseguia entender mais nada. Mas pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Quando Esaú descobriu que o irmão tinha sido abençoado, ele se irou e quis matar o irmão. Quando ele tentou matar o irmão, aconselhado pela mãe, foi embora. 20 anos morando em Padã Arã, na terra onde era da família da mãe. Foi morar com Labão, irmão da sua mãe. Lá ele encontrou um caboclo mais trapaceiro do que ele ainda. Eu acho que esse problema era de família. Só que eu quero dizer para você uma coisa. Por mais que alguém aponte você, por mais que alguém diga palavras que te põe para baixo, por mais que situações negativas aconteçam no meio da tua casa, da tua família, no meio dos teus amigos, lá no teu trabalho, por onde você anda, por mais que ninguém acredite em você, ou até mesmo olhe para você com um olhar dizendo, esse aqui só é mais um Jacó, entenda que a bênção estava na vida do Jacó. Entenda que a promessa estava na vida do Jacó. E na vida do Esaú, tinha promessa? Não, não tinha. Não havia promessa nenhuma de Deus na vida do Esaú. Ao ponto que Deus menciona, né, em Malaquias dizendo, aborrecia Esaú. Em ponto que quando olhamos para Hebreus, a gente vai perceber a mesma coisa. Que Deus está dizendo, a Saul eu rejeitei. Entendeu? Eu não quis. E aí você me pergunta, mas por que Deus faz isso? Olhando nesse ponto, até parece que Deus é injusto. São dois irmãos gêmeos, nascidos do mesmo pai, da mesma mãe. Olhando por esse ponto, até parece que Deus faz acepção de pessoas. Eu não consigo te responder essa pergunta, porque às vezes eu fico olhando para o jeito que Deus tratou o Jó, e eu também não entendo. Só porque o diabo chegou lá, falando que Jó era um filho mimado de Deus, e aí Deus, para provar para o diabo, fazer tudo aquilo com Jó, para provar para o diabo, que já é um derrotado. Aí alguns mais estudiosos podem dizer assim, não pastor, não foi para provar para o diabo, é que Jó tinha uma acepção de Deus completamente diferente, precisava mudar a visão, né? Precisava mudar a maneira de entender, e eu concordo sim, realmente, havia dois tratados de Deus naquela situação, como também há dois tratados de Deus na vida de Esaú e na vida de Jacó. Mas entenda que Esaú foi sempre honrado pelo pai, e Jacó sempre honrado pela mãe, mas nunca deixou de ser o filho trapaceiro. E só para você ver o quanto isso prejudicou a vida de Jacó, que quando ele estava voltando da casa do sogro, agora sogro trapaceiro, agora rico, porque toda sagacidade, sabedoria, inteligência que ele aprendeu no meio da família, ele deixou o sogro meio que pobre e voltou com as filhas e com o rebanho. No meio do caminho, preocupado, porque iria encontrar o seu irmão, que quando ele saiu fugido, a promessa é, você vai morrer? Ele foi orar. Olha o poder da oração.
E quando ele estava orando, Deus veio pessoalmente falar com ele. E a Bíblia fala que lá no Val de Jaboque travou uma batalha. Jacó lutou com o anjo. A Bíblia fala que para escapar, para o anjo escapar, o anjo teve que ferir a coxa do Jacó. Senão não escapava. Sinal de que Jacó era forte. Segundo, que antes de ir embora, o anjo fez o que na vida de Jacó? O abençoou. Quando Jacó é abençoado pelo anjo, o que muda na vida dele? Naquele instante, o que mudou na vida de Jacó? Somente o nome. O nome era suficiente para fazer com que ele mudasse de vida. O nome era suficiente para fazer com que ele deixasse de ser trapaceiro e passasse a ser Israel, aquele que pelejou com Deus e permaneceu vivo. Aquele que viu Deus frente a frente e não morreu. Apenas este gesto fez com que ele mudasse completamente a sua estrutura. O seu irmão irado para matar, não matou. O sogro revoltado para matar, também não matou. E a gente percebe o trabalhar de Deus na vida de Jacó, porque Deus havia feito uma promessa. Eu vou perguntar aqui hoje para os irmãos. Eu tenho. Quem tem promessa e ainda está esperando que ela se cumpra? O segredo é não desistir daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. O primeiro passo é esse. O segundo passo é não olhar para as dificuldades que você vai enfrentar. Porque, a começar pela família. Porque às vezes você pensa assim, não, minha família é o meu porto seguro, é o meu forte, é aonde eu estou abrigado, é aonde eu estou seguro. E na realidade, não é isso que Deus quer que você veja. Por mais que a tua família é a tua base, a tua estrutura, o teu porto forte se chama Jesus Cristo, a tua segurança se chama Jesus Cristo, a tua confiança tem que estar em Jesus Cristo, a tua certeza tem que estar em Cristo, porque todas as vezes que lutamos para conquistar com as nossas forças, descobrimos que o fracasso é iminente e está logo à frente. Por quê, pastor? Porque todas as vezes que Jacó tentou resolver o problema com a sua própria sagacidade, com a sua própria inteligência, o fracasso estava bem pertinho dele, o problema estava bem pertinho. Ele não resolvia o problema, ele só aumentava. Mas quando ele começou a entender que é Deus quem faz a situação mudar, quando ele começou a entender que estar em Deus as coisas podem mudar, ele passou a enxergar de uma forma totalmente diferente o que poderia acontecer na sua casa. As suas escolhas não o impediu de sofrer. Não impediu. Os seus filhos aprendeu com ele. Então a gente vai ver que o sofrimento por José foi escola dele ensinando os próprios filhos. A gente vai ver que tudo aquilo que escolhemos hoje longe de Deus, com certeza vai ser espelhado por aqueles que estão mais próximos de nós. Com certeza vai ser refletido por aqueles que estão mais próximos. Mas se a cada passo a gente entender que é Deus que está guiando, que a nossa confiança está nele, ainda que o prejuízo seja instaurado, eu continuo acreditando que o Senhor não me desamparou, o Senhor não me deixou só, ainda na minha dificuldade, o Senhor está me assistindo e a minha história será mudada. Com certeza, as mãos do Senhor estarão estendidas nas suas vidas.
O que eu não posso fazer de jeito nenhum é acreditar que na minha inteligência, na minha capacidade, eu consigo resolver o problema. Porque eu não vou conseguir fazer isso. Mas quando eu entendo que o agir de Deus na minha vida é melhor do que os meus pensamentos, a minha confiança em Deus, ainda que tardia na minha maneira de pensar, ainda que demorada a ação divina na minha maneira de pensar, ela sempre chegará na hora certa para trazer o refrigério necessário. O que eu preciso trazer para a minha realidade é que quando eu confio no Senhor, não quer dizer que vai ser fácil, não quer dizer que vai melhorar, não quer dizer que a estrada sinuosa que eu estou trilhando vai passar a ser uma linha reta. Porque entenda, se todas as estradas fossem uma linha reta, todo o caminho seria encurtado. Todo o caminho seria encurtado. Talvez nós já teríamos chegado no céu. Talvez já teríamos chegado lá. Porque a vida é um caminho. E no caminho é preciso haver preparo. Nós não estamos caminhando hoje do jeito que nascemos. Não. Eu tenho uma concepção que nascer não é bom. Isso aqui é pessoal, é meu. Nascer não é bom. Eu nunca vi ou ouvi nenhum médico dizer que alguém nasceu sorrindo. Nunca. Eu sempre ouço dizer que nasceu chorando. E quem não chorou igual eu teve que apanhar para chorar. Porque, para piorar, o meu nascimento foi terrível. Porque tinha passado o tempo, então eu não chorei. E eu tive que apanhar no meu primeiro dia de vida nessa terra. Levei a primeira surra do médico. Isso conta minha mãe. Então nascer não é bom, você já começa apanhando. E se o ponto de chegada é bem aqui, por que eu preciso fazer essas curvas para chegar aqui? Se eu podia ir reto, chegar primeiro, chegar mais rápido. É porque a cada curva é preciso fazer manobra. A cada curva é preciso pôr a fé em prática. A cada curva em que o veículo não consegue fazer na primeira manobra, é preciso haver habilidade. Como adquirir habilidade na caminhada? Confiando nele, acreditando nele. A história da família de Jacó é a realidade de que, em meio às curvas da caminhada, a fé é quem te dá a grandeza da vitória. Não é a certeza que você chegará lá, é a certeza que Deus te levará até lá, é a certeza de que Deus está conduzindo o veículo da tua vida e com segurança chegarás lá, em meio às serras, em meio às curvas, em meio à dificuldade. Quem conduz a trajetória é Deus, e se Deus está na direção, não existe veículo que Ele não saiba dirigir, não existe veículo em que Ele não seja mestre a ensinar. Então entenda, pode estar difícil hoje, mas amanhã tem vindo refrigério. Pode estar difícil agora, mas amanhã está vindo paz para a sua vida, está vindo renovo para a sua casa, está vindo condição espiritual, condição financeira, está vindo uma nova história, está vindo um novo projeto, está vindo uma nova situação, porque é Deus em que está dirigindo a tua vida. Eu já ouvi alguns pregadores dizer que Deus está escrevendo a nossa história. Eu não creio nisso. Sabe por que eu não creio? Porque antes de nascer a história desses dois já estava escrita. Então eu entendo, e é nisso que eu creio, que a minha história já está escrita. Quem crê que a sua história também já está escrita? Então por que é difícil chegar na conclusão do projeto? Eu já preguei algumas vezes falando sobre isso aqui, mas a fé é a ferramenta
mais difícil de adquirir na vida do cristão. Essa é a mais difícil. Porque Jesus, quando ensinou sobre ela, disse que quem tiver é bem pequenininha. Só um pouquinho de nada. Do tamanho do grão de uma semente de mostarda. Se ele falasse assim, do tamanho de uma semente de abacate, né? Entendeu? Eu podia falar assim, não, né? Essa daí vai ter que trabalhar muito. Mas uma semente de mostarda, que está ali na casa do milímetro. Jesus disse assim, se tiveres fé deste tamanhozinho, você poderá movimentar montanhas. E eu fico pensando, né, como que Jesus foi dramático nessa palavra. Por que eu digo dramático? Para que eu quero movimentar uma montanha? Qual o sentido de dizer para o monte, sai daqui e vai para o mar? O que eu ganho com isso? Qual a mudança que vai fazer na minha vida? Eu não vou precisar contornar ele? Tudo bem, vai encurtar o caminho. Mas ele está dizendo que isso é supérfluo pela tua necessidade. Se um monte que não tem nada a ver com a situação, você pode mudar com essa fé, imagine o que realmente é necessário. Imagine o que realmente faz sentido. Imagine o que realmente é necessário na sua vida. Principalmente nos dias de hoje, em que se eu não posso ir andando, eu vou de carro. Se eu não posso ir de carro, eu vou voando. Mas de qualquer jeito eu vou. Então o monte não me atrapalha. Mas Jesus está dizendo que em meio à complexidade da tua vida, em meio à dificuldade dos teus problemas, Deus pode fazer ainda mais do que você está pensando. A tua história não está sendo escrita, ela já foi escrita. E pelo fato dela ter sido escrita, Deus está dizendo para você neste momento, acredite, eu estou conduzindo os passos, eu estou conduzindo a situação. E em meio à tua dificuldade, eu estou dizendo para você hoje, eu mudo o teu nome, eu mudo o projeto, eu mudo a tua situação, eu mudo porque eu escolhi você e não abro mão daquilo que eu escolhi. O projeto de Deus para mim e para a sua vida não será mudado, não será abreviado, não será de uma forma pela metade, mas será concluído. Por quê? Porque quem está conduzindo é Deus. Quem acredita que Deus está conduzindo, quem acredita que Ele está movendo, então levante a mão, adore, glorifique, exalte, porque Ele tem cuidado de nós. A fé é o elemento mais importante. Porque quando o avô de Jacó foi o primeiro a ser chamado, ele disse para Abraão, sai da onde você está, sai do meio da tua parentela. Por que Deus quis que Abraão saísse dali? Primeiro, Abraão nunca tinha ouvido a voz de Deus. Nunca tinha ouvido falar de Deus. Agora, ouve uma voz e entende que é Deus que está falando. Sabe por que Abraão entendeu que era Deus que estava falando? A voz de Deus é incomparável, só Ele tem. Quando Ele fala, a gente sabe que é Ele. Quando Ele se manifesta, a gente sabe que é Ele. Por que quando Jacó lá no Val de Jaboque lutou com o anjo, ele disse, eu lutei com Deus e sobrevivi. Ele sabia quem estava diante dele. Quando Deus se manifesta, não tem como não saber que é Deus. Não tem como. Por quê? Porque é autêntico, só Ele pode. Por isso, quando Moisés indaga a Deus, quando eu chegar lá diante de Faraó, eu vou falar em nome de quem? E eu vou dizer que quem foi que me enviou? Deus virou para ele e disse, diga que o eu sou mandou. Olhando para essa situação e para nós hoje, quem é o eu sou? Se fôssemos olhar verbalmente, quem que é? Aonde ele mora? O que ele faz? Qual a profissão? Qual faculdade ele formou? Da onde ele veio?
Qual o seu passado? Só que o eu sou que falou com Moisés continua sendo o eu sou que falou comigo, que falou com você. Ele não tem passado, ele não tem futuro, ele não tem presente, porque ele é tudo isso ao mesmo tempo. Do mesmo jeito que aqueles homens lá no passado, para nós, viveu mediante a fé nele, acreditando, sai do meio da tua parentela, e ele simplesmente pegou tudo que tinha e foi embora, acreditando. Isso foi passado para Isaac, automaticamente também foi passado para Jacó e para também Esaú, que automaticamente também foi passado para os filhos, os 12 filhos de Jacó. E a importância de acreditarmos naquilo que Deus nos escolheu. E agora eu abro um parênteses aqui, porque quando eu olho para a igreja, eu só consigo assimilar a noiva do Cordeiro, a joia mais preciosa do céu. Mas o Senhor sabe distinguir um por um quem é. Deus sabe distinguir aqui nesse altar, nesse púlpito, cada um dos príncipes aqui sentado quem é. Eu olhando, eu consigo distinguir os nomes. Agora, o projeto de Deus para a vida deles, eu não sei. Eu não sei nem para a minha. E aí você pode dizer, não, pastor, para a sua o senhor tem que saber. Não, não tem. Porque Deus é quem sabe. E eu só consigo entender o que está acontecendo hoje, o agora. Porque o meu amanhã é um projeto. Eu simplesmente estou imaginando o que eu posso fazer amanhã. Amanhã eu tenho algumas coisas que eu planejei para fazer, mas somente Deus vai dizer, pode fazer. Porque se Ele falar, não faz, vem, eu tenho que ir, eu não consigo dizer não vou. Quando Deus chama, ninguém pode dizer eu não vou, porque quando chama vai, e quando Ele diz vai, tem que ir. O projeto é dele, foi ele que fez. E sabe por que que o caminho não é reto, tem essas curvas? Porque na grande maioria a gente pensa assim, não vou. E aí ele diz assim, não vai. Tá bom. Estou preparando um caminho para você. E aí você vai. Parece que está indo reto, certo? Só que aí do nada Deus muda a história. Pastor, mas onde tem isso na Bíblia? Deus disse para Jonas, vai para Nínive. Jonas falou, não vou. Não vou. Sou dono do meu nariz, sou maior de idade. Para Nínive? Não vou. Vou para Tarsis. Oposto. Aí Deus, peraí então. Vou mostrar para você o que eu vou fazer. Foi para o navio, todo mundo conhece a história. Lá em alto mar, onde ele nem sabia onde estava, Deus falou, agora eu mudo o trajeto. Vou botar uma curva aí nesse caminho seu. O vento chegou. Você entende o porquê das curvas? Toda vez que fica difícil, é porque Deus está mudando a direção. Toda vez que enrosca, é porque Deus está mudando a direção. Até ali foi por você, agora é com Deus. Ele vai mudar o rumo. Toda vez que Deus vai mudar o curso da tua história, vai ficar difícil. Porque mudança não é fácil. Só quem mudou sabe. Mudança não é fácil. Então ele vai e põe uma curva. Jonas está achando que está indo para Tarsis. Só que aí o navio está quase afundando. Ele entende o que está acontecendo. É jogado no mar. Deus manda um peixe. Agora não é mais a vontade do Jonas, mas é a vontade do peixe. Quem dita a regra agora é o peixe. Por quê? O Jonas está na onde? Na barriga do peixe. Não tem volante, não tem leme, não tem nada. É o peixe que decide. E o peixe está fisgado no anzol de quem? De Deus. Jonas está achando, agora eu vou morrer. Porque é exatamente o que a gente pensa quando a coisa fica difícil.
Quando a gente não pensa, a gente pede. Ficou difícil, Senhor. Já deu. Vamos citar mais um personagem, Elias. Olha, Elias. Senhor, já deu. Morreu todo mundo, só está eu. Para quê? Deixa eu ir junto com meus pais. Está difícil, melhor morrer. Mas quem dita a regra é Deus. Quando Elias dizia, quero morrer, Deus dizia, come, bebe, porque a tua caminhada é longa. Está entendendo? A curva está aí. Deus está mudando o sentido. E Deus está dizendo assim, ó, come, bebe. Por quê? Porque a tua caminhada é longa, meu filho. Não vai parar aí não. Você está pensando, eu tenho um projeto aí. Eu tenho um projeto na sua vida. Não é hoje o fim dele não. Eu tenho mais ainda. Vai mais longe. Não para aqui. Vai adiante. Porque eu é quem escolhi levar você adiante. Eu é quem escolhi colocar você nesse caminho. Então hoje eu aconselho você a dizer, Senhor, eu entendo que está difícil, mas eu acredito que o Senhor está guiando a minha vida. Você pode levantar a mão para o céu e dizer, Senhor, eu sei que está difícil, mas o Senhor está guiando a minha vida. Você pode dizer, Senhor, estão tentando me matar, Jezabel está tentando me matar, mas eu sei que o Senhor está me conduzindo. Você pode dizer, Senhor, eu estou no ventre do peixe, porque desobedeci, porque para alguns é assim. Senhor, eu estou no ventre do peixe, porque desobedeci, mas o Senhor está conduzindo o peixe. Eu fico tentando entender a frustração de Jonas quando o peixe regurgita ele na praia. E ele dá uma olhada assim e fala assim, bom, não sei onde eu estou, deixa eu ver. E aí, para sua tristeza, ele descobre que está em Nínive. Mas o projeto não era Tarsis. Mas Deus tinha dado a ordem para ir para Nínive. Você consegue entender por que às vezes tem curva no caminho? Não é por você. Não é do seu jeito. Não é do meu jeito. É do jeito dele. Você consegue adorar? Você pode adorar ele? Você pode dizer para ele, Senhor, eu sei que frustra. Eu sei que às vezes não é isso que eu quero, mas se é o que o Senhor quer, eu aceito. Você pode dizer isso para ele? Para que a bênção dele seja completa na sua vida. Porque às vezes a gente se impõe, a gente quer chegar diante de Deus. Eu já ouvi várias pessoas dizendo, não, eu briguei com Deus. Se acha um Jacó. Não, eu briguei com Deus. Não, isso aí eu não aceito. Não quero, não vou, não posso. Vou ter que chamar Deus para um particular. Eu já ouvi muita gente falar isso. Só que na realidade é o contrário. É Deus que está dizendo, filho, vou botar uma curva aqui porque eu quero ter um particular com você. Não é desse jeito que você está pensando. Não é dessa forma que você está pensando. Eu preciso que você vá mais fundo um pouquinho. Está muito raso, meu filho. Tem que ir mais fundo. Tem que mergulhar um pouco mais. Está superficial demais. Está muito humano. Eu preciso que quem está de fora entenda que é eu que controlo a sua vida. É eu que comando você. Tem que ter espiritualidade no negócio. Não dá para viver somente no humano. É preciso viver o sobrenatural. Como podemos dizer que somos espirituais se todas as nossas vontades e projetos a gente quer estabelecer, a gente quer concretizar e a gente não aceita o trabalhar de Deus, a gente questiona o trabalhar de Deus, brigamos com Deus, achando que o que estamos buscando é mais importante do que Ele determinou para as nossas vidas. Hoje eu estou dizendo para você, é hora de retroceder, é hora de virar para Deus e dizer, Senhor, até aqui eu batalhei, mas daqui para frente eu quero que o Senhor batalhe pela minha vida, eu quero que o Senhor conduza a minha vida, eu quero que o Senhor faça cumprir em mim o teu projeto, eu quero que o Senhor faça cumprir na minha vida tudo aquilo que o Senhor planejou. Quando começarmos a caminhar dessa forma, vai começar a diminuir o sofrimento. Vai começar a diminuir a ausência da fé. Sabe por quê? Porque ainda que esteja difícil, ainda que tenha bastante dificuldade, a gente sabe que não estamos só. A gente sabe que Deus está conosco. E sabe, naquele dia difícil, em que o dia deu uma surra na gente, em que o dia moeu,
e eu tenho que ir para o culto, porque é dia de culto, e o fato de chegar em casa, tomar um banho, botar uma roupa e vir para cá, é um peso danado, me faz lembrar da história de Paulo e Silas. O dia inteiro evangelizando, o dia inteiro pregando, vendo milagre acontecer aqui, vendo milagre acontecer lá, vendo as coisas fluírem, vendo o agir sobrenatural de Deus. Homens espirituais, não eram carnais, eram espirituais. Mas um carnal atravessou no meio, deu um problema terrível. Levaram uma surra. E para não se contentar só com a surra, amarraram num tronco. E para piorar mais ainda, no tempo, no ar livre, lá fora, as costas toda machucada, sangue para todo lado, os pés amarrados no tronco. Tem até várias músicas que fizeram a respeito disso. Cantando é a coisa mais linda. Mas tenta imaginar a situação. Será que se fosse nós, cantaríamos ou blasfemaríamos? Será que se fosse nós, cantaríamos ou reclamaríamos? Porque isso é ser espiritual. Não é a meia-noite, mas era 7 horas, estávamos entrando para dentro do culto e já estava um vento gelado lá fora. Imagine quando der meia-noite, o vento que vai estar lá fora. Quando a madrugada chegar, o vento que vai estar. Mas perto da meia-noite, um olhou para o outro e falou: o que sobrou para nós agora? Pés e mão amarrados, não deu para apontar, não deu para levantar a mão e dizer assim: ó, ainda tem ele, ainda tem. Não deu, mas um olhando para o outro entendeu. E quando entendeu, a fé aguçou, a fé cresceu, a fé foi aumentada para cumprir a palavra. Porque a Bíblia fala que se não tendes fé, peça a Deus que Ele dá. E quando eles começaram a cantar, eu tenho certeza, a dor foi embora, o sofrimento foi embora. Sabe por quê? Porque às vezes adentramos o culto triste, cabisbaixo, só querendo chorar de tristeza, de angústia, coração apertado. E daí vem um louvor, daí vem uma palavra, e aquela tristeza vai indo embora. Daí a pouco a gente está saltando, falando em língua estranha, um gozo desce, a alegria desce, o Espírito Santo acha espaço dentro de nós, move a nossa situação e abrimos a nossa boca e começamos a dar glória, começamos a louvar, começamos a adorar, e toda aquela tristeza sai e um espírito da alegria adentra aos nossos corações. Tudo aquilo vai embora, a alegria do Espírito toma conta do nosso ser e nós entendemos o porquê temos que ser espirituais, nós entendemos porque temos que andar segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Espírito. Entenda que na luta entre Jacó e o anjo, ele só precisava que o nome dele fosse mudado, porque toda a sua história seria mudado junto. Nessa noite, eu quero, com permissão do pastor, te convidar a ficar em pé. Eu sei que para algum de nós, e quando eu digo algum de nós, eu estou me inserindo nisso, o dia não foi fácil hoje, a semana não foi fácil. Hoje é o último dia da semana, estamos encerrando, amanhã é domingo, primeiro dia da semana, vamos iniciar uma nova semana. Mas o Senhor me deu essa palavra, porque eu tenho certeza que hoje tem alguém que está precisando receber um novo nome. Tem alguém que está precisando enxergar um Deus presente na sua vida. E se você está aqui nessa noite, eu quero convidar você a ter coragem. Porque o primeiro passo é esse: acreditar, ter coragem e sair do teu lugar e vir aqui para nós orarmos juntos. Porque eu sei que o agir de Deus
ele é instantâneo a partir do momento que eu dou lugar. A partir do momento que eu dou o primeiro passo. A partir do momento que eu entendo que o agir dele é importantíssimo na minha história. Tem alguém que tem coragem de dizer para o Senhor: Senhor, conduza a minha vida, porque eu preciso de algo novo. Sai do teu lugar, vem aqui à frente, vamos orar junto. Deus tem um sobrenatural para as nossas vidas. Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Tem mais alguém? Eu preciso orar. E eu sei que o agir de Deus está sendo estabelecido neste lugar.